Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. Como sabem, este podcast tem por objetivo fomentar a literacia de defesa junto do nosso público. Para a temática de hoje, que contamos com 3 convidadas a quem muito agradecemos a vossa presença, vamos abordar a temática tão importante na atualidade das alterações climáticas. Vamos falar do seu impacto para a segurança internacional e também, evidentemente, tentar identificar alguns desafios, dificuldades, oportunidades e boas práticas, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E para isso, para o episódio de hoje, contamos com a produção da Cláudia Bicho e da Patrícia Carvalho e com o apoio técnico indispensável dos nossos técnicos Lígia Ferreira, David Matos e David Patrício. Doutora Patrícia Galvão Teles é uma das nossas convidadas, entre outras funções importantes que desempenhou, evidencia-se como membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, membro do Tribunal Permanente de Arbitragem, professora de Direito Internacional e atualmente é diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Temos também connosco hoje a doutora Ana Cristina Correia. Da sua vasta experiência profissional, destacam-se, entre outros, o facto de ser auditora de sistemas de gestão ambiental de acordo com a ISO 14001, coordenadora das atividades da estrutura de coordenação de assuntos ambientais e também da coordenação do MDN para o Programa de Eficiência Energética da Administração Pública. Também coordenadora de projetos no âmbito da eficiência de recursos, transição energética e economia circular. É ainda presidente do júri do Prémio Defesa Nacional e Ambiente, sendo atualmente chefe de divisão da Direção de Serviços de Qualidade e Ambiente da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Finalmente, temos hoje também connosco a doutora Mariana Alves, que foi vencedora da edição de 2023, que foi a 3ª edição do Prémio da DGPDN, da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, em que concorreu e venceu com o ensaio As Alterações Climáticas e a Defesa Nacional Portuguesa, o caso da cooperação no domínio da defesa. Para além disto, a doutora Mariana Alves trabalha com uma organização não governamental que trabalha, uma das áreas é o desenvolvimento, mas também a parte das alterações ambientais e do ambiente. Caríssimas, muito obrigado pela vossa presença e eu começaria pela doutora Patrícia Galvão Teles. Tem-se dedicado ao longo da sua carreira a pensar nas alterações climáticas e no seu impacto para a segurança internacional, em particular quanto à subida do nível do mar. Enquanto aspecto importante no Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que, em princípio, será público ainda durante o ano de 2024. Poderia, por favor, doutora Patrícia Galvão Teles, sucintamente partilhar a sua visão neste âmbito e de que forma percepciona os principais impactos para a área da defesa? Sim, Sr. Coronel, muito obrigada à DGPDN pelo convite para participar neste podcast. É um prazer estar aqui com a doutora Ana e com a doutora Mariana para falar neste tema, que é um tema muito importante nas suas várias vertentes. Como o Sr. Coronel disse, eu sou neste momento membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas e foi nesse contexto que comecei a trabalhar na questão das alterações climáticas e, sobretudo, na questão da subida do nível do mar, que é um dos aspectos das alterações climáticas, dos efeitos ou dos impactos adversos da subida do nível do mar, que tem, como outros impactos adversos das alterações climáticas, impactos na segurança internacional e esses impactos talvez ainda não tenham sido ou não tenham atingido a sua plenitude, mas pelo aquilo que nós sabemos do ponto de vista da ciência e em particular aquilo que os relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas nos têm dito é que a situação está a piorar, as metas do Acordo de Paris, que nós conhecemos como sendo um ambicioso acordo para combater as alterações climáticas, também estão longe de estar a ser cumpridas e por isso temos aqui um conjunto de elementos que nos fazem pensar, e o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas
tem já também debatido o assunto, embora ao fim alguns países tenham mais dúvidas em ver, ou mais reticências em ver esta questão das alterações climáticas na sua ligação com as questões de paz e segurança internacionais, mas é claro, quando nós pensamos, e isso também tem muito a ver com o trabalho que eu estou a fazer, que é mais de natureza jurídica, mas quando nós pensamos, por exemplo, que as alterações climáticas podem produzir grandes movimentos de população. A subida do nível do mar, claramente, porque é um impacto que pode fazer desaparecer pequenos estados insulares ou pode fazer com que zonas costeiras onde vive a grande parte da população 60% mundial, da população, grosso modo, vive no litoral. Vive no litoral. A população das pequenas ilhas, dos Small Island Developing States, não é? Dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, são cerca de 65 milhões de pessoas. E por isso, essa população, mais a população que vive nas zonas costeiras em países como Bangladesh, o Vietnã, os próprios Estados Unidos da América, a China e até Portugal, que também está identificada, a zona costeira portuguesa também está identificada como estando em risco, nós vemos a subida do nível do mar como um fenómeno que pode produzir movimentos de população. Mas pensamos também na seca, na desertificação, todos os tipos de fenómenos climáticos extremos. Se me permite, só na questão da subida do nível do mar, há um outro aspecto, que é o facto de o território poder vir a ser modificado, não é? No sentido de encurtar, o que faz que tanto nas zonas costeiras como também nos pequenos estados insulares pode haver uma perda grande em termos de zonas marítimas, não é? Em termos de zonas marítimas, do mar territorial, da zona económica exclusiva, o que significa também uma perda em termos de recursos e de zona estratégica, não é? De zona estratégica. E por isso é evidente que estas questões, não só do ponto de vista jurídico, são novas e colocam problemas porque nunca um Estado desapareceu, o refugiado climático não é uma noção que exista nos tratados atuais, como também não há uma resposta em termos do direito do mar ao que é que pode acontecer a essas zonas. Ou seja, não existe um histórico, é um assunto recente, não é? Mas tem um impacto tremendo. Não é? Tem, e até o próprio desaparecimento de Estados que são atualmente membros das Nações Unidas, não é? Alguns dos pequenos Estados insulares. Mas tudo isso significa que é um desafio, enfim, não só jurídico, mas também em termos de segurança, e se houver insegurança também do ponto de vista jurídico, isso também se vai traduzir num maior potencial de conflitualidade, e por isso o trabalho que nós estamos a fazer é também muito no sentido de tentar clarificar as regras jurídicas para aumentar aquilo que nós temos utilizado como uma espécie de mantra, que é a previsibilidade, a segurança e a certeza, que não existindo do ponto de vista jurídico também geram insegurança. Mas quando falamos na subida do nível do mar é só um dos exemplos, porque como há pouco falávamos, os outros impactos adversos das alterações climáticas etc. também geram, sobretudo, eu acho que a questão é sobretudo os movimentos de população, mas depois recursos escassos, não é? E nós já temos vários conflitos que têm na base uma questão ambiental, climática, a questão do Sudão, a questão do Iémen, são conflitos que já têm na base uma questão climática, e por isso é por essa razão que eu acho que, e bem, já no atual Conselho de Defesa Estratégica Nacional está identificada a questão das alterações climáticas, mas no próximo estará provavelmente ainda mais. Uma questão, sendo este um problema claramente dos dias de hoje, mas que tem um impacto que é transversal, não há nenhuma área do globo que não tenha de alguma maneira problemas com as alterações climáticas, seria suposto nos trabalhos de índole jurídica haver algum consenso em termos internacionais, acordo entre os países. Isso verifica-se? Sim. Sim, eu acho que há pelo menos um consenso naquilo que diz respeito à necessidade de encontrar soluções, okay, não é?
e que já é um princípio que não se verifica em todos os domínios, mas pelo menos o consenso, quer dizer, e é verdade que o Acordo de Paris, não é, que é a base da cooperação internacional atual e das obrigações dos países em matéria do combate às alterações climáticas, foi um acordo que foi, eu acho que é historicamente o acordo que foi assinado por mais Estados no mesmo dia, que já dá um reflexo, um espelho desse consenso, e que é ratificado praticamente por todos os países do mundo, sejam os grandes poluidores, sejam aqueles que estão na linha da frente em relação aos impactos das alterações climáticas. Agora, exatamente o que é que isso vai significar em termos das soluções jurídicas concretas, em particular se há consenso para se aceitar que os Estados, porque é isso que nós estamos, do ponto de vista jurídico, a tentar propor, não é? Em termos de solução jurídica, que é que os Estados, independentemente das alterações climáticas, no que toca à subida do nível do mar, possam manter as suas zonas marítimas, tal como elas estão agora, né? Congelar as zonas marítimas, que tirar possa, uma fotografia à carta atual e ficar assim. O que significa que alguns Estados que podiam beneficiar dessas zonas se tornarem alto mar estão, não é, em desvantagem, mas pela questão da segurança, não é, da tal previsibilidade, segurança e certezas jurídicas, é uma solução que está a ganhar apoio praticamente generalizado. O facto também de nós estarmos a propor na Comissão que, independentemente daquilo que acontecer fisicamente aos Estados, o Estado, enquanto pessoa jurídica internacional, enquanto membro das Nações Unidas, continua, apesar de poder vir a ver o seu território, pelo menos a curto, médio prazo, inabitável, mas poder continuar a exercer as suas competências de Estado, e o facto também de se estar a tentar encontrar um sistema de proteção dentro do direito já existente, mas com algum, enfim, reflexo desta situação nova em termos de proteção das pessoas afetadas, é algo que está devagarinho a caminhar para um consenso. Não posso garantir porque ainda estamos a meio do processo, mas eu acho que é reconhecido, e é um dos aspectos que é de salientar, é que este problema é um problema dos Estados que são diretamente afetados, mais diretamente afetados, mas também é um problema do resto da comunidade internacional, porque quando falamos de movimentos de população, não é, poderão ir para qualquer sítio, não é? E por isso tem que se encontrar aqui uma solução de equilíbrio entre os vários interesses, e neste momento eu penso que é uma das áreas em que não garanto que haja consenso absoluto, mas que há uma grande mobilização para se encontrar soluções, precisamente porque também se percebe que o impacto o impacto negativo que isto pode vir a ter em termos da segurança internacional é muito sim, e negativo, não é? Se não se encontrarem este tipo de soluções também, onde a cooperação internacional vai ser chave. Essencial. Doutora Ana Cristina Correia, decorridos que são 3 anos desde a aprovação da Diretiva Ambiental para a Defesa Nacional e dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste setor ao longo dos últimos 30 anos, em prol da sustentabilidade ambiental, foi em outubro de 23 apresentada a Estratégia da Defesa Nacional para o Ambiente, Segurança e Alterações Climáticas. Poderá, de uma maneira sucinta, apresentar-nos que respostas a estas consequências que falámos agora, provocadas pelas alterações climáticas, é que nós conseguimos identificar no nexo clima, defesa, segurança, que áreas de atuação, medidas definidas, bem como outros instrumentos ou ações relevantes neste setor? Muito boa tarde. Quero agradecer à DGPDN a oportunidade que me deram de poder partilhar aqui um bocadinho qual é que é também a nossa ideia relativamente às alterações climáticas associadas aqui à componente operacional, e também é um gosto estar aqui junto da professora Patrícia e da doutora Mariana. Efetivamente, e pegando nas palavras da professora Patrícia, os eventos climáticos extremos provocam não só as crises humanitárias, mas conflitos na procura dos recursos, que são cada vez mais escassos,
e um desafio para a segurança. É por isso que esta abordagem do nexo clima-segurança é uma abordagem que eu acho que tem que ser essencial nas missões de paz, para que para dar resposta a este desafio que é a segurança global. Hoje nós sabemos que este tema estão nas agendas da NATO, da União Europeia, estão constantemente a ser discutidas, das Nações Unidas, constantemente. CPLP também. Exatamente. E, portanto, hoje fala-se, eu que estou aqui mais ou menos estou no Ministério há quase 30 anos, mas que estou ligada a esta área do ambiente, realmente há uma evolução económica. A nível do foco, da preocupação. Portanto, antes, cada vez uma área mais importante. Claro, antes o ambiente era visto como, pronto, sim, a florinha, a árvore, não sei o quê. E, portanto, esta preocupação que veio com hoje as alterações climáticas são uma realidade. Portanto, antes ainda se pensava que eram assim umas coisas que algumas pessoas pensavam, mas que são uma realidade e, portanto, estas questões foram tendo uma dimensão cada vez maior. No que diz respeito, por exemplo, e por isso, na NATO e na União Europeia, imensos documentos estratégicos foram aprovados. E foi com base nesses documentos estratégicos, nomeadamente nos documentos estratégicos e também nas políticas nacionais, obviamente, nomeadamente a Lei de Bases do Clima, e no caso da União Europeia, a Visão Estratégica, em que todos os Estados-membros têm que desenvolver a sua estratégia para as alterações climáticas associadas à defesa. Então foi aí que nós pensámos que era necessário rever a nossa diretiva. A nossa diretiva já tinha em atenção esta questão, mas muito associada às infraestruturas. E, portanto, agora era necessário pensar, mas associar à componente operacional. A nossa estratégia está dividida em 3 domínios, uma do ambiente, outra de energia e clima, e um outro ligado ao conhecimento e à capacitação. Hoje falarei um bocadinho mais sobre esta parte da energia e clima. Aqui, na área de atuação das alterações climáticas, existem 2 objetivos estratégicos importantes. Um tem a ver com incorporar os requisitos de sustentabilidade no planeamento estratégico e no desenvolvimento de capacidades. De capacidades no que diz respeito para as missões, para os exercícios, para o treino, que é essencial para conseguir dar a resposta. Estamos a falar da vertente quer interna, nomeadamente em termos de exercícios, quer externa quando projetamos a FNDs. Exatamente. E, portanto, é essencial começarmos a pensar um bocadinho nesta questão de uma forma mais concreta. E é por isso, quando há pouco referi a Lei de Bases do Clima, no artigo 17, refere exatamente isso. Refere que os requisitos ambientais têm que ser considerados nos projetos inscritos na LPM. É a primeira vez que falamos neste assunto. E, dentro deste objetivo, nós temos no nosso plano de ação, entretanto, depois que saiu a nossa estratégia, foi já aprovado também o nosso plano de ação, que irá materializar as ações, os objetivos e as ações, os objetivos da estratégia, e já foram consideradas algumas ações nesse sentido. Uma delas é exatamente elaborar um documento orientador relativamente aos requisitos que nós julgamos que devem ser considerados nos projetos da LPM e depois tentar incorporar esses mesmos requisitos. Ou seja, com essa preocupação de integrar esses requisitos nos projetos da LPM, há uma preocupação de pôr as coisas a dinâmica logo no início. Exatamente. Portanto, é logo aí que as coisas têm que começar, porque não é depois que vamos dizer, claro. Mas agora... Ou seja, já não há aqui paliativos. Exatamente. E, portanto, eu acho que isto é fundamental.
Claro que para o desenvolvimento de capacidades temos que estar muito próximos da indústria, temos que estar próximos do sistema científico e tecnológico nacional, porque estas capacidades têm que efetivamente dar resposta a estes grandes desafios. Depois aparece também uma figura na Bússola Estratégica, que é os conselheiros ambientais, que pela primeira vez aparecem e que é alguém que deve incorporar as missões até 2025, mas que realmente não há nenhum trabalho feito, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Esta figura aparece agora. Então, uma das ações que nós temos é exatamente a definir quais as atribuições destes conselheiros ambientais e dar formação. Os conselheiros ambientais que podem ser, realmente, quando vão para as missões, mas também podem existir nas unidades mas é como digo, tudo é novo agora, não é? E, portanto, é engraçado porque ainda há pouco tempo um colega nosso veio agora de uma reunião da Comissão, exatamente onde foram apresentadas as várias estratégias e agora, como é que vamos monitorizar, como é que vamos ver, o que é que estão a fazer, o que é que se pode aprender nos planos de ação, poder rever os planos de ação, porque aquele país está a fazer de forma diferente e se calhar faz mais sentido do que aquilo que nós estamos aqui a propor. E depois, um outro objetivo é a adaptação das Forças Armadas à nova realidade, à realidade das alterações climáticas. E também aqui é importante, há um aspecto muito importante que é gerir também os riscos para a saúde dos militares, porque nestas condições adversas é preciso ter atenção e, claro, adaptar as Forças Armadas à nova realidade. Aqui nós temos proposto no nosso plano de ação um estudo sobre as infraestruturas críticas em casos de catástrofe e também que vai abordar também a adaptação das Forças Armadas a estas situações e também no que diz respeito aos recursos ao nível das matérias-primas críticas. Vamos fazer esse estudo também. E para além disso, também pretendemos fazer uma análise de risco das alterações, do impacto das alterações climáticas nas próprias infraestruturas da defesa. Depois, no domínio da capacidade, do conhecimento e da capacitação, claro que queremos promover formação no que tem a ver com as alterações climáticas, a transição energética, a eficiência dos recursos, o ambiente, a parte do desempenho ambiental e também a cooperação, porque a cooperação com os Estados e com as organizações é essencial, até por troca de conhecimentos, partilha das lições aprendidas e tudo mais. E claro, e também conhecimentos mais especializados. Eu acho que aqui agora, mais do que nunca, o diálogo é essencial. Agora, porque o problema é de facto transversal e é de todos. Exatamente. Ninguém pode dizer que está imune a uma coisa desta. Claro. E depois, como também é tudo novo, no fundo para todos, claro que há países que estão mais desenvolvidos ou que têm feito, mas todos nós estamos quase que diria no início e com vontade de trabalhar em conjunto. Doutora Mariana Alves, pegando no trabalho, no ensaio, na investigação que fez e com a qual venceu o prémio da DGPDN 2023 e pegando na experiência que tem, fruto de trabalhar numa organização não governamental que tem frentes de trabalho, designadamente em África, que recomendações é que formularia e partilharia connosco no sentido de nos salvaguardar das alterações climáticas? Muito obrigada e gostava também de replicar o meu agradecimento para estar aqui e cumprimentar o Sr. Coronel, mas também as minhas colegas de painel. E sim, pegando, eu se calhar
depois de ter ouvido as intervenções das minhas colegas, se calhar dava uma perspectiva um bocadinho mais académica, porque também é isso que o meu ensaio pretendia trazer, de certa forma, depois mais focado na cooperação na área da defesa. Mas, se calhar, assim, em termos gerais, sobre isto ou do que se tem pesquisado sobre o nexo clima-defesa, a verdade é que não há muita coisa ainda. E ainda mais em Portugal. Portanto, o pouco que existe, a escassa investigação que tem sido feita, está muito ainda focada nos Estados Unidos, e claro que isto é facilmente perceptível, mas em Portugal, então, ainda é muito escassa esta bibliografia académica que trate este nexo clima-defesa. Aquilo que eu procurei fazer foi fazer um bocadinho de revisão da literatura neste sentido, perceber o que é que havia em Portugal, mas depois focar mais em perceber como é que o Ministério da Defesa Nacional e as suas estruturas adjacentes incorporaram incorporaram a temática das alterações climáticas, ou têm vindo a fazer isso nos seus documentos estratégicos. E depois foquei mais na questão da cooperação no âmbito da defesa. Assim, muito por alto, só passar assim pelas conclusões do meu ensaio. Portanto, aquilo que se verificou e que se tem verificado nos últimos anos é que há uma normalização dos temas relacionados com as alterações climáticas nos discursos e agendas políticas gerais, e isso também tem permeado as agendas da defesa de todos os países, em Portugal inclusive. E aquilo que também se verificou, e com a intervenção da doutora Ana Cristina Ferreira, portanto, tem existido uma incorporação nas várias estruturas da defesa nacional desta preocupação pelas alterações climáticas, que já vem inclusive desde 2013 com o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que ainda está em vigor, e portanto tem havido esta preocupação. Todos os documentos estratégicos aos quais Portugal, não só os nacionais, mas também da União Europeia, da NATO e mesmo da CPLP, já mencionam e já consideram as alterações climáticas como uma ameaça à segurança de Portugal. Mas eu depois interessava-me e escolhi o tema da cooperação no âmbito da defesa também pelo que a doutora Patrícia mencionou, porque as alterações climáticas são uma ameaça transversal e, portanto, a chave está na cooperação entre países. Não é por uns estarem, claro que os impactos são muito diversificados, e não é por uns países estarem em risco de desaparecer, mas a solução passa por uma solução cooperativa, portanto, de conjunto. E por isso olhei especificamente para a cooperação no âmbito da defesa e, em particular, para os programas quadro que estão em vigor, ainda estão todos em vigor atualmente, com os 5 PALOP. E aquilo que se vê é que em todos eles as alterações climáticas são identificadas não só como prioridade do programa quadro, mas também como área de intervenção. E, portanto, aqui também se verifica que houve uma incorporação das alterações climáticas nestes documentos, que são documentos mais de índole mais prática, não são tão estratégicos, mas de índole mais prática. Faz aí uma ligação entre aquilo que é a legislação, os planos, etc., com aquilo que se pode, de facto, fazer no terreno, não é? Exatamente com aquilo que se pode fazer. Contudo, esta conclusão que eu acabo de mencionar, que foi a conclusão do meu trabalho, é muito limitada, porque eu apenas olho para os programas quadro, não olho para aquilo que efetivamente foi feito. E por isso uma das sugestões que eu tenho, e respondendo diretamente à pergunta, é que é necessário, e isto é necessário não só para isto específico, vou dizer, mas para o trabalho académico que é necessário nesta área do clima-defesa, é que se olhe para os relatórios de atividades, portanto, para aquilo que está a ser feito, e, por exemplo, estas ações práticas, o plano de ação, ver como é que ele está a ser operacionalizado e haver uma avaliação posterior em comparação com os programas quadro. Portanto, perceber efetivamente o que é feito no terreno. E isso é muito importante também para a questão da adaptação das Forças Armadas nas intervenções ao terreno. É muito importante que a academia comece a olhar para as atividades que já estão a ser feitas, e viu-se aqui com a intervenção da doutora Ana Cristina, que já, portanto, no plano estratégico e documental já há um grande reconhecimento, é um reconhecimento generalizado das alterações climáticas. O que é importante agora é perceber se no terreno as atividades que já estão a ser implementadas realmente têm em consideração e priorizam as alterações climáticas e os impactos que ela tem, porque a doutora Patrícia também mencionou que há um impacto, e isto a literatura fala muito, que é a relação entre alterações climáticas e conflito, porque há uma relação direta, e também com as migrações. E obviamente que tanto o conflito como as migrações comportam implicações diretas para a defesa nacional e segurança nacional e mundial também. Eu agora tinha uma pergunta
para as 3, começávamos, mantemos a ordem. E esta pergunta tem a ver com o seguinte: claramente as alterações climáticas têm impacto. E normalmente têm mais impacto nas zonas mais subdesenvolvidas, que são sítios onde tradicionalmente já existe uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres. A questão é esta: isto é verdade aquilo que eu disse, ou seja, existe essa desigualdade, mas sobretudo se as alterações climáticas, os impactos que têm nas zonas mais subdesenvolvidas do planeta, se de facto faz com que aquilo que é a diferença entre homens e mulheres se está a ser mais desproporcional ainda, ou seja, se faz com que num sítio onde a igualdade já era questionável, agora então é perfeitamente identificável que não existe igualdade entre homens e mulheres, ou seja, se de alguma maneira as mulheres são prejudicadas ainda mais com as alterações climáticas e com os impactos reais que existem nessas regiões. Sim. Muito, respondo primeiro à sua pergunta, que é uma pergunta de grande complexidade e eu acho que não há respostas simples de sim ou não. Acho que há toda enfim, as intervenções anteriores também mostraram, tal como aquilo que eu tinha dito anteriormente, nós estamos aqui a lidar com fenómenos novos, não é? Quer dizer, o impacto das alterações climáticas ele está identificado nas últimas décadas e agora a comunidade internacional começa a tomar as primeiras medidas porque é de facto uma coisa nova, relativamente nova, não é? Não estamos a falar das situações de conflito, que são mais antigas e relativamente à qual a comunidade internacional está a reagir. Eu costumo dizer que em relação ao conflito, mesmo assim, a comunidade internacional está sempre uma guerra atrasada, não é? Agora tivemos uma pandemia atrasada e também acho que estamos atrasados em relação às alterações climáticas porque a comunidade internacional reage e não antecipa, não é? Mas como este fenómeno das alterações climáticas é uma coisa que, enfim, estamos agora a começar a sentir os primeiros efeitos, acho que estamos numa altura em que devíamos estar a ser também mais proativos, não é? No sentido de identificar os riscos e de avançar. Mas a pergunta que faz é muito complexa no sentido, por exemplo, pegando no assunto que eu conheço melhor, eu não sou uma especialista em alterações climáticas, mas estou muito dedicada neste momento a conhecer este tema da subida do nível do mar, a questão da vulnerabilidade dos países, não é? Que falou o Sr. Coronel em termos do desenvolvimento, dos países menos desenvolvidos, tem muito a ver também com a questão da vulnerabilidade, não é? Da vulnerabilidade desses países. Se nós pensarmos, só para dar um exemplo, para mostrar como a resposta a essa pergunta é muito mais complexa do que parece. Um dos países que está mais vulnerável em termos da subida do nível do mar é a Holanda. É um país que vive abaixo do nível do mar. Forçosamente. Mas tem um grau de desenvolvimento que lhe permite, não é? Até historicamente, combater através daquelas construções magníficas dos polos, etc. Mas por isso, quer dizer, a situação na Holanda não tem o mesmo tipo de resposta do que, por exemplo, quando nós falamos das pequenas ilhas no Pacífico, da costa este africana, do Bangladesh, do Vietnã. Quer dizer, a questão da vulnerabilidade é muito diferente. Agora, quando nós vemos as várias vulnerabilidades a interseccionarem, não é? No sentido de o grau de desenvolvimento, o acesso à tecnologia, o financiamento, o nível de desenvolvimento da população local, aí as questões tornam-se muito mais complexas. Mas é verdade que, do ponto de vista, especialmente relativamente à questão dos grupos mais vulneráveis, os estudos do painel intergovernamental para as alterações climáticas e vários relatórios nas Nações Unidas no campo dos direitos humanos têm mostrado que o impacto das alterações climáticas também é pior nos grupos mais vulneráveis, onde estão as mulheres, mas onde estão também as crianças e onde estão também, por exemplo, os idosos, que nós não pensamos tanto. Eu não sei se, enfim, esta decisão é muito recente, é da semana passada e por isso talvez haja aqui alguma noção do que é que eu estou a falar, sem querer falar de coisas muito técnicas, mas na semana passada o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos adotou uma decisão que é bastante inovadora, no sentido de considerar que
por causa das ondas de calor, um dos grupos mais vulneráveis são pessoas idosas. Não é? Na Suíça, estamos a falar de um caso na Suíça. Por acaso também em Portugal tinha um caso contra si, por causa dos incêndios de Pedrógão, mas por razões de natureza técnica, processual, o Tribunal não pôde analisar. Mas, por exemplo, é verdade, não é? Tudo isto confirma que há um maior impacto em relação à população mais vulnerável, aos grupos mais vulneráveis, e por isso mulheres, crianças, idosos, deficientes, população indígena, acabam por ter uma dupla penalização. E por isso é uma questão que tem que ser tida em conta quando pensamos em planos, quando pensamos na cooperação internacional, quando pensamos em planos de intervenção, que estas populações podem ser mais afetadas. Muito obrigado. A mesma pergunta, doutora Ana Cristina. Eu sei que não é uma pergunta fácil, também propositadamente, por isso é que eu a fiz, não é? Eu concordo obviamente, com o que disse a professora Patrícia e gostava de falar um bocadinho no que acontece aqui, no nosso país, relativamente a isso. Porque se nós pensarmos, realmente as mulheres, muitas vezes com salários mais baixos, são também, com os idosos, são também as pessoas que estão mais, que normalmente associamos à pobreza energética, que nós dizemos, não é? Porque são aquelas pessoas que têm mais dificuldade a ter acesso a condições melhores a esse nível. E por isso, eu acho que se depois pensarmos nisto mais a um nível global e depois nos países onde isto realmente é uma realidade, mas levada assim a um extremo, eu acho que efetivamente as mulheres são mais vulneráveis, mas também, claro, as crianças ou os idosos. Eu acho que as mulheres, eu concordo que associar as mulheres às alterações climáticas e à sustentabilidade ambiental é fundamental. Nós temos visto projetos inovadores, iniciativas que normalmente tomam e que fazem e que têm resultados muito positivos. E vimos isso, eu há pouco tempo li que um conjunto de empresas que têm a liderança de mulheres e que realmente dentro das empresas têm políticas ambientais que se têm revelado muito interessantes e com grande e com a concretização de várias ações. Eu gostaria de referir aqui, nós temos conhecimento de um programa que é as Mulheres na Energia, que é um programa que pertence à Associação Portuguesa de Energia. E este programa é interessante porque tenta exatamente combater, ou pelo menos atenuar, esta questão das desigualdades. Tenta, no mínimo, fazer com que não haja uma distância tão grande, um distanciamento tão grande. Exatamente. E, portanto, e também proporciona novas oportunidades. Porque eu sou coordenadora de energia e recursos aqui da Defesa e tenho contactos com várias empresas de energia. Eu ainda nunca estive numa reunião com uma senhora. Essa é a realidade. Eu sempre estive são sempre senhores que estão nessas reuniões e que estão a discutir estas matérias. Então, nós, na sequência disso, pensámos, então aqui nós, o que é que podemos fazer? Será que podemos fazer aqui alguma coisa também? Gostávamos de fazer. Então, propusemos também uma ação, no nosso plano de ação, que tem a ver exatamente em compreender e analisar como é que no âmbito da defesa nacional, as alterações climáticas impactam o desenvolvimento do ODS 5 e da igualdade de género. Vamos ver o que é que vamos fazer. Neste momento, tencionamos começar com o questionário, depois apresentar um relatório. Para isso também contamos ter aqui a participação da Divisão de Qualificação de Ensino e Qualificação, que é da Direção-Geral de Defesa Nacional, também, porque tem desenvolvido trabalho na matéria, na área da igualdade de género, e porque, de acordo com os resultados, o que queremos é que também que as mulheres tenham conhecimento e ferramentas que nos possam também ajudar depois, em situações, ou nas missões, ou nas unidades, ou em exercícios, poder também, de alguma forma,
estarem mais preparadas para os desafios das alterações climáticas. Proporcionar workshops, proporcionar palestras, porque eu acho que as mulheres, e se me permite, ligadas à sustentabilidade das ações climáticas, é possível elas terem uma abordagem mais holística e acho que mais sensível e que acho que é muito importante para trazer outro tipo de paradigma, pelo menos muda alguma coisa, não é? No desenvolvimento das estratégias sustentáveis. Diana, exatamente a mesma pergunta, se quiseres associar um bocadinho à experiência que a ONG onde estás a trabalhar tem em África, ligado ao desenvolvimento, por favor. Sim, sem querer repetir o que já foi dito, mas o que se tem verificado é que as alterações climáticas vêm intensificar as desigualdades que já existiam e tornar os grupos vulneráveis ainda mais vulneráveis. E, pegando no exemplo do sítio onde trabalho e da experiência que tenho adquirido aí, Moçambique é um caso evidente dos países que atualmente mais sofre com as alterações climáticas de forma direta, com o aumento de frequência dos ciclones, que depois vêm potenciar inundações e tudo mais. E nesta questão de género, como é que se relaciona aqui? Por exemplo, Moçambique, e estes ciclones acontecem maioritariamente nas províncias do norte, e aquilo que acontece é que afeta grandemente a agricultura. E a agricultura, por sua vez, quem trabalha na agricultura é 80% mulheres. Portanto, logo aqui, o grupo mais prejudicado são as mulheres. Outra questão é também que as mulheres ou seja, o mercado informal, que nestes países em desenvolvimento, na grande parte, a grande percentagem da economia é a economia informal, as mulheres também estão sobre-representadas nesta economia informal e, portanto, o que acontece é que quando há alguma catástrofe natural ou alguma coisa que é potenciado pelas alterações climáticas ou por alguma catástrofe ambiental que, por exemplo, destrói uma barraquinha que uma mulher tem de venda de produtos. Como é uma economia informal, nada está registado, portanto não há possibilidade dessa mulher ser recompensada ou o que quer que seja e que volte e que consiga rapidamente recuperar essa fonte de rendimento. A questão também da população mais idosa, em que tem muito mais dificuldade de se deslocar, portanto, nesses países insulares que têm risco de perder o seu território ou pessoas que estão localizadas nas partes mais ou insulares ou costeiras, que há esse risco, é muito mais difícil deslocar estas pessoas pelas características, obviamente, de serem mais reticentes e tudo o resto, a deslocações. E as Forças Armadas têm de estar muito preparadas para estas questões, têm de estar não só consciencializadas, mas preparadas em termos práticos e de treino e tudo mais, para estas questões quando são chamadas a intervir em situações de catástrofe ou o que seja. Muito bem, eu agradeço-vos imenso mais uma vez. Chegamos ao fim do nosso tempo. Este foi o 7º episódio do podcast da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. Para todos os que nos acompanham lá em casa, podem nos continuar a acompanhar nas nossas redes sociais de defesa, nomeadamente as contas na rede X, através do hashtag Política Defesa, no Spotify e também no canal YouTube da Defesa. Muito obrigado e até breve. Muito obrigada. Obrigada.